Olá, galera. Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sétimo ano, vamos juntos? Então vamos. Bom, essa aula dessa semana a gente vai estar entrando aí no segundo módulo. Nós fechamos aí o primeiro módulo, agora vamos para o segundo módulo. E como é o segundo módulo, vou fazer um apanhado aí dos pontos principais que a gente tem no segundo módulo, que corresponde aí ao segundo bimestre, né? Então, como é a introdução, a gente vai falar sobre os temas principais, destacando aí os principais temas, e depois vamos ver sobre o exercício, ok? Então, vamos lá? Vamos para a nossa etapa aí. Pega o seu livro para você me acompanhar. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Você visualiza na tela, mas bom é que você tenha o teu livro para você ir acompanhando. Se tiver que anotar alguma coisa, marcar, visualizar, se tiver que fazer alguma tarefa aí, já está com o livro na mão, ok? Então vamos nós. Bom, esse segundo módulo, ele vai estar tratando questões sobre o território brasileiro, né? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Questões sobre o território brasileiro, a gente vai ver sobre a formação, o tamanho, o destaque desse território em relação aos demais, como se faz para localizar, além de ter uma localização por continente, também tem uma localização de forma geral pelo globo terrestre. E o outro assunto, né, também do módulo 2, é a retratação aí do campo e cidade do Brasil, né? A gente sabe aí que campo é a área rural e a cidade é a área urbana, né? E a gente vai ver como funciona isso no Brasil, quais as principais referências que a gente tem sobre o Brasil, né? Para a gente destacar nesse próximo bimestre. Vamos seguir então. A gente vai começar lá na página 344. Isso aí é uma das imagens que mostra o primeiro capítulo do módulo 2, né, que é o capítulo 3, mostrando aí a figura do continente, ou da porção sul-americana do continente, e em vermelho aí está contornando o território brasileiro. Vamos lá para a nossa página 344. Aí, essa aí, ó. Vamos ver quais as principais e primeiras referências que a gente tem do nosso território, ok? Então, território do Brasil, extensão e limites. O Brasil tem uma extensão territorial de aproximadamente 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados e ocupa cerca de 50% da área total da América do Sul. Por isso, pode ser considerado um país de dimensão continental. Além disso, possui algumas ilhas oceânicas, como os arquipélagos de Fernando de Noronha, Trindade e Martim Vaz. Como vimos anteriormente, nosso país ocupa a quinta posição entre os países mais extensos do mundo, conforme mostra a tabela. Então, isso aqui é um destaque do Brasil em relação aos outros países do mundo, né? Lembrando que a gente tem aí mais de 180 países e o Brasil está entre os maiores, né? Está aí dentro dos 5 países mais extensos do mundo. Então é um destaque bem relevante para ser destacado, né? Para ser falado, para ser notado, para a gente guardar e gravar aí que possivelmente a gente vai usar. Então, entre os países maiores do mundo, os mais extensos, a gente tem a Rússia como primeiro lugar, que tem o dobro daquilo que tem no Brasil, né? E em segundo lugar vem o Canadá, depois Estados Unidos, depois China e depois o nosso Brasil, né? Então ocupa aí o quinto lugar no ranking dos países mais extenso, com mais de 8 milhões e 500 mil
515.759 quilômetros, ok? Tanto no sentido norte-sul como no leste-oeste, foram estabelecidos marcos que delimitam os pontos extremos do território brasileiro e que podem ser verificados no mapa abaixo. Então, vamos ver aí os limites do território. Sua extensão norte a sul, né? Ele tem ele tem mais de 4.000 quilômetros de extensão. Sul-norte ou norte-sul. E tem mais de 4.000 também leste-oeste. Ok? Então ele é extenso tanto norte-sul como leste-oeste. São essas duas direções aí que a gente está vendo. Principais destaques aí, né, em relação à sua extensão. Em relação ao extremo norte do Brasil, o ponto mais extremo ao norte é no Monte Caburaí. O extremo sul, Arroio Chuí. O extremo leste, Ponta do Seixo. E o extremo oeste é a Serra da Contamana, ok? Então, esses são os extremos do território brasileiro, que além de ter muitos quilômetros quadrados, se estende aí pelas duas direções, né? Tanto norte e sul quanto leste e oeste. E agora vamos para a próxima página aqui, de localização, ok? Então, vamos lá. Como eu falei, o Brasil ele pode ser identificado. Está abrindo uma página aqui. Então, ele pode ser identificado tanto pelo continente quanto pelo hemisfério, ok? Já viu o hemisfério aqui. Deixa eu só um minuto. Voltamos que estava descarregando. Então, voltamos nós aqui. Então, olha só, a localização dele, do país, pode ser tanto em relação ao continente, né? O Brasil fica no continente americano e entre toda a extensão do continente fica na porção sul do continente americano, e a outra localização que a gente está usando nessa página aí é em relação ao hemisfério, né? O que é hemisfério? O hemisfério sempre é a metade de uma esfera, né? Quando você pega uma esfera, você divide em duas partes, então cada um dos lados fica sendo um hemisfério. Então, existem duas maneiras de você verificar o hemisfério no globo terrestre. Existe o lado leste-oeste, existe o lado norte-sul. E a gente vai ver a localização do Brasil em relação aos hemisférios, né? Lembrando aqui, ó, que a gente tem a linha do Equador, dividindo o território do planeta em dois hemisférios. Hemisfério norte e hemisfério sul. A gente tem, vou apagar aqui, a gente tem o meridiano de Greenwich, que passa aqui, ó, uma linha imaginária que passa aqui, que divide o globo terrestre em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. E a gente também pode chamar de lado leste e lado
oeste, ok? Então, tem essas duas formas de verificar os hemisférios, ou norte-sul, ou leste-oeste. Vamos agora localizar aqui nosso país, ok? Então, localização do Brasil no mundo. O território brasileiro está inteiramente localizado a oeste do meridiano de Greenwich. Então, a gente tem aqui ó, o meridiano de Greenwich. O Brasil está totalmente do lado oeste. Ele está totalmente do lado de cá, né, que é o chamado lado oeste. E em relação... Eita, peraí que eu vou apagar. Então, em relação a esse hemisfério, pensando no lado leste-oeste, o Brasil está totalmente no lado oeste do meridiano de Greenwich. E suas terras, ali também está escrito que é ocidental, né? Suas terras também se estendem pelo hemisfério norte e sul do planeta. No hemisfério sul, localizam-se cerca de 93% do território e 7% restante encontra-se no hemisfério norte, ou seja, uma pequena área está no norte da linha do Equador. Aí aqui está mostrando a situação do Brasil. Agora eu vou aumentar para a gente visualizar melhor o mapa do Brasil aqui, em toda essa representação de globo terrestre, o mapa geral, né, das nações, né, do mundo. Então aqui está o nosso Brasil, né? Então, como foi dito ali, ó, lado oeste. Agora, em relação à linha do Equador, que é essa linha aqui, opa, tem que afinar aqui que não vai. Você afina aqui essa linhazinha. Vamos lá. Foi. Ó, aqui passa a linha do Equador e é onde divide os hemisférios sul e norte. Apenas essa pequena parcela aqui, ó, 7% está no hemisfério norte e 93% está no hemisfério sul. Então, o Brasil está totalmente no hemisfério ocidental, em relação à linha do meridiano de Greenwich, e em relação a norte e sul, ele está no norte e 93% no hemisfério sul. Então, ele está predominantemente no hemisfério sul, ok? A localização do Brasil quanto aos hemisférios é essa, totalmente no hemisfério ocidental e a maior parte no hemisfério sul e uma pequena parcela no hemisfério norte, ok? Então, vamos para a próxima, né? Isso é a localização do Brasil. Agora a gente vai para a próxima. Ver aí a diferença entre espaço rural e espaço urbano do Brasil. Lembrando aí que o espaço rural é aquele que predomina atividades como agricultura e pecuária e a área urbana é aquele que predomina aí fábricas e comércio também. Opa, deixa eu ver aqui. Página 370. Vamos comigo. Vai tentando aí até acertar. Leia, pega informação, pergunta. Vamos lá. Deixa eu adiantar aqui que a página está lenta. Vamos lá. Página 370. Um outro destaque do módulo 4. Aí, página 370. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver aí é essa relação campo-cidade. Né? O que é a parte do campo, o que é a parte do urbano. Todo país ele tem como menor território, ou seja, menor área política, que é aquela divisão onde vai ter alguém administrando, é o município. E normalmente o município tem essas duas faces.
Ele tem a parte que é a área rural, né, que a gente chama de campo, que é onde tem as atividades que vão predominar, são agricultura, pecuária, e a gente tem a cidade, né, que é a área urbana, dentro do município, a parte onde fica normalmente o comércio, onde fica as fábricas, onde fica é caracterizada pelo asfalto, né? Tem prédios, muitas construções, essa é a área urbana. Então, dentro dessas duas áreas, vamos analisar aqui o nosso texto, né? O campo e a cidade. O espaço rural, de modo geral, compreende as áreas de fazenda, sítio e chácara. Nesses espaços são desenvolvidas principalmente as atividades agropecuárias, plantação, criação de animais, e o extrativismo. Fazem parte também desse espaço as áreas de vegetação nativa, como matas e florestas. Já o espaço urbano, em geral, apresenta maior quantidade de construção, ou maior quantidade de construções, né? Estradas, casas, prédios, entre outros estabelecimentos. E também abriga a maior parte de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços. O espaço geográfico brasileiro é composto de áreas rurais e urbanas, com características bem diferentes entre si. Então, os dois, né, a gente tem aí no Brasil para tratar. Vamos ver aqui o destaque do nosso território, do Brasil. Falando de campo e cidade geral, a gente explicou como funciona o município é dividido, e aí no Brasil como isso se destaca. Embora os espaços rural e urbano no Brasil apresentem característica bem distinta, as atividades econômicas feitas no campo e na cidade estão interligadas. Então, ainda que sejam lugares diferentes, com características diferentes, com um sentido diferente, ainda que a modernidade está mostrando as pessoas cada vez mais vivendo na área urbana, né, cada vez mais com característica urbana, o campo permanece e vai permanecer aí sendo importante, porque um presta um serviço ou um presta de apoio para o outro. Eles dependem um do outro e por isso estão interligados, ok? Tanto o campo depende de algumas coisas da cidade, como por exemplo, semente selecionada, analisada em laboratório, semente modificada, tem algumas coisas que são feitas nas fábricas que estão na cidade. E a cidade depende do campo também, porque é do campo que vem a matéria-prima, aquilo que eles precisam produzir para vender. Então, continuando a leitura aí do segundo parágrafo que está na tela, a cidade depende do que é produzido no campo. E o campo, por sua vez, depende do que é produzido na cidade. Então, um dependendo do outro. Nas áreas rurais são produzidos alimentos para a população que vive nas cidades, assim como as matérias-primas para as indústrias. Produtos industrializados originados na cidade, como defensivos agrícolas, colheitadeiras e tratores, são necessários no campo, assim como os serviços prestados por bancos, hospitais, geralmente sediados nas áreas urbanas. Então, a gente viu aí as principais características do urbano e do rural, ok? Agora, o que a gente precisa fazer? Toda semana a gente manda as atividades aí, então, como vocês já sabem, a gente tem essas atividades para resolver. Como a gente está aqui e precisa corrigir logo, né? Acredito que você assista a aula, tenta resolver ou já tentou resolver, e agora a gente deixa aí a resolução. A primeira questão é para você considerar os estudos que a gente viu sobre o território e ver qual a colocação do Brasil no cenário mundial entre os países mais extensos do planeta, né? O Brasil está em qual posição? O quanto o Brasil é grande para estar entre os maiores aí? Vê se ele está na primeira posição, na segunda, na terceira, e anote aí que, como a gente está fechando, né, vamos logo para a resposta. Então, o Brasil ocupa a 5ª posição no ranking dos
territórios mais extensos do mundo. E qual a localização do Brasil? Como foi falado, ele está totalmente no hemisfério ocidental e está 97% no hemisfério sul, ficando aí, não, 93% no hemisfério sul, ficando aí 7% no hemisfério norte, ok? E em relação à diferença entre campo e cidade, como nós vimos aqui, peraí. Então vamos lá. Cidade e campo. Né? Eles estão interligados, a primeira coisa é essa. Depois mostrar a diferença. A cidade depende do que é produzido no campo e o campo, por sua vez, depende do que é produzido na cidade. Nas áreas rurais são produzidos alimentos para a população que vive nas cidades. Então vamos lá. Diferença aqui, eu vou produzir alimentos para a cidade, assim como matéria-prima também para a indústria. Produtos industrializados, originados na cidade, aqui já é a dependência do campo em relação à cidade. Com defensivos agrícolas, colheitadeiras, tratores, assim os serviços prestados ao banco e hospitais, geralmente sediados nas áreas urbanas. Então, um depende do outro, né? As características aqui, ó, as rurais, são produzidos alimentos e também matérias-primas para as indústrias. E em relação à área urbana, né, eles vão pegar na área urbana defensivos agrícolas, colheitadeiras, tratores, são coisas que normalmente têm a característica urbana. Essa são diferenças entre eles, e aqui em cima também a gente pode ver, ó, compreende áreas de fazenda, sítios e chácara, essa é a área rural, né, ou espaço rural, ou campo, e nesses espaços são desenvolvidos principalmente atividades agropecuárias. Então, o principal ponto aí é compreende áreas de fazenda, sítios e chácaras, ok? Fazem parte também do espaço e as áreas de vegetação nativa, como mata e floresta. Já o espaço urbano, por sua vez, apresenta maior quantidade de construções. Então, ó, maior quantidade de construções e também abriga aí a maior parte da atividade de comércio, indústria e prestação de serviço, ok? Maior quantidade de construções, comércio, serviço, indústrias, comércio, indústrias e prestação de serviço. E a rural, área da fazenda, áreas de fazenda, sítio e chácara. Nesse espaço são desenvolvidas principalmente atividades que fazem parte do espaço. Não, parte não. Deixa eu apagar aqui de novo. Nesse espaço são desenvolvidas principalmente atividades agropecuárias e o extrativismo, fazendo também parte desse espaço a área da vegetação nativa. Esse aqui é o espaço rural. Espaço urbano, em geral, apresenta maior quantidade de construções e também abriga a maior parte das atividades comerciais e industriais e de prestação de serviço, ok? Então, essa pode ser essa diferença aqui, que está em cima, ou a diferença que está embaixo. Aproveitando dessa que está na tela aí, bota esse trecho inicial do rural na página 370. E o restante você bota aí como espaço urbano. Ok, pessoal? Então, essas são as nossas 3 questões. A posição do Brasil no ranking dos maiores países do mundo, a localização do Brasil em relação aos hemisférios e essa diferença entre espaço rural e espaço urbano, né? Onde um serve aí com matéria-prima e o outro vai servir com material mais industrializado e também com prestação de serviço, ok? Então, por hoje é só. Vamos que vamos. Até a próxima aula. Um abraço para todos.